Então a gente está falando sobre doutrina, a gente está falando sobre estudar a palavra de Deus. Minha pergunta para você agora é: onde é que nós encontramos a sã doutrina? Porque o apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, vai falar para Timóteo cuidar de si mesmo e da doutrina. Mas a gente vê aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 11, na NVI, diz assim: essa sã doutrina. Ou seja, existe doutrina e existe sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Você pode abrir comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, e a gente vai usar esse texto para várias coisas, porque é um alicerce para nós. 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, vai nos lembrar que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça, a fim de que o servo de Deus, é o seu caso? É o meu caso. A fim de que o servo de Deus seja perfeito, e a palavra perfeito aqui tem o sentido de maduro, ou seja, o objetivo da gente interpretar bem a palavra de Deus, encontrar a doutrina e viver a doutrina é com que nós possamos amadurecer. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para mim, o que ele está falando para Timóteo aqui é o que ele falou lá em 1 Timóteo: cuida de você mesmo, ou seja, amadurece e cuida das outras pessoas, cuida da doutrina. E o que ele está falando aqui? Perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vai servir para você e vai servir para os outros através de você. Então, gente, é claro que a gente entende que a fonte da sã doutrina está nas Escrituras. Ou seja, não está no pensamento do mundo. Preste atenção nisso. Não está no pensamento do mundo. Está onde? Nas Escrituras. Onde é que a gente vai achar a verdadeira doutrina? Na palavra de Deus. Lembra dos crentes de Bereia? Os crentes de Bereia eram mais nobres que o de Tessalônica. Você pode abrir lá em Atos capítulo 17 comigo? Atos capítulo 17. Olha só. Verso 11. Diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, eles receberam, veja, a palavra com toda a avidez, o coração deles estava aberto, eles estavam querendo, eles estavam desejosos, mas eles não pararam por aí. Eles não apenas abriram o seu coração, eles foram para as Escrituras. Eles não apenas ouviram o que estava sendo pregado das Escrituras, eles foram para as próprias Escrituras, para saber se aquilo que estava sendo pregado era a verdade. Numa outra versão diz assim: essas pessoas estavam mais dispostas a ouvir, ou seja, de mente aberta, nobres em caráter, do que as pessoas em Tessalônica. Os bereanos estavam ansiosos para ouvir o que Paulo e Silas disseram. Eles recebiam a palavra, eles recebiam a mensagem e estudavam as Escrituras todos os dias para descobrir se essas coisas eram verdadeiras, para confirmar se o ensino de Paulo estava em linha com as Escrituras. Franklin Ferreira, na sua teologia sistemática, ele diz assim: no contexto da fé cristã, a teologia não é o estudo de Deus como algo abstrato, mas é o estudo de Deus, do Deus pessoal revelado na Bíblia. Necessariamente isso inclui tudo o que é revelado sobre Deus, suas obras e relações com as criaturas. Aonde? Na Bíblia. Então, gente, onde é que nós encontramos as sãs doutrinas? Na palavra de Deus. Então, quando a gente entende isso, gente, quando a gente entende que na palavra de Deus nós encontramos a sã doutrina e que pelo Espírito Santo nós podemos fazer uma interpretação correta, eu e você então precisamos ficar alerta contra os falsos ensinos, contra as falsas doutrinas. Se eu estudo a palavra de Deus, eu sou fundamentado na fé pela palavra de Deus, eu preciso estar alerta contra as falsas doutrinas. Abre aí comigo em Efésios capítulo 4. Efésios, capítulo 4. E se você for ler, por exemplo, 1 João, 2 João, você vai ver que o apóstolo João combate muitos falsos mestres.
que ensinavam fora do contexto da palavra de Deus. Efésios capítulo 4, verso 11 até o verso 16, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para que mestres existem? Para o aperfeiçoamento dos santos. E aperfeiçoamento aqui é amadurecimento. Para o desempenho do seu serviço, ou seja, para dentro e para fora. É para você e para outras pessoas. Para a edificação do corpo de Cristo no contexto de unidade, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. E depois você pode dar uma lidinha lá, anota aí, em 2 Pedro capítulo 2. Vai dar uma olhadinha que o apóstolo Pedro também fala sobre ter cuidado com os falsos mestres. Verso 15. Mas seguindo a verdade em amor. Meu Deus. Seguindo a verdade em amor. O amor de Cristo sendo derramado nos nossos corações. Seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, qual é o norte? Lembra que nós falamos em bibliologia? O norte da palavra de Deus é Cristo. Então, quando nós crescemos, nós não vamos crescermos para nós mesmos, nós não vamos crescer para que a gente possa parecer melhor para as outras pessoas, nós vamos crescer segundo a cabeça que é Cristo. De quem? Todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, gente, nós precisamos tomar cuidado com falsos ensinos. E falsos ensinos, muitas vezes, eles não vêm assim descarados. Muitas vezes, falsos ensinos vêm de maneira desequilibrada. Então, nós precisamos tomar cuidado com o desequilíbrio. Como? Prestando atenção na palavra como um todo. Se eu entender a palavra como um todo, eu vou guardar no meu coração contra os desequilíbrios. Então, a fonte de uma doutrina sadia está em toda a Escritura. Toda a Escritura. Você pode anotar isso aí na sua apostila. Toda a Escritura. Quando nós falamos sobre doutrina, a gente tem que entender que muitas vezes nós puxamos a corda um pouco para um lado e nós tornamos esse ensino um pouco desequilibrado. Então, muitas vezes não é isso ou aquilo, porque não podem ser as duas coisas. Eu vou dar aqui, por exemplo, alguns exemplos, está aí na sua apostila, se você quiser me seguir. Então, o evangelho que encontramos na palavra deve ser equilibrado e quando formos ensinar, devemos ensinar de maneira equilibrada. Por exemplo, é a igreja local e a igreja global. Tem muita gente que puxa só para a igreja local. Tem muita gente que dentro da igreja local só puxa só para a igreja em célula. Não, é igreja local e global. São fé e obras, sabedoria e zelo também. É para velhos e jovens, é para homens e mulheres. É teológico, mas é prático também. É com talento, mas não pode deixar de envolver paixão. Deve ser pregado e deve ser ensinado. Deve encher a cabeça, mas também deve encher o coração. São dons e fruto. É discipulado e evangelismo. Tem gente que puxa só para o lado do evangelismo. Não vamos fazer discipulado. Tem gente que puxa só para o lado do discipulado, esquece o evangelismo. É discipulado e evangelismo. É dar e receber. É céu e terra. É graça e obediência, é liberdade e serviço, é prosperidade e generosidade, é flexibilidade e estrutura, é ser forte e ser gentil. Nós somos líderes, mas também somos seguidores. É hoje, é amanhã e é depois. Então, cuidado, gente, com doutrinas desequilibradas. Vamos para o todo da palavra de Deus. Cuidado com doutrinas fora da palavra de Deus. Olha só o que Paulo nos diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo,
capítulo 1, no verso 3, diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar, e a palavra admoestar aqui é dar uma ordem, comandar em alguma situação, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo capítulo 4, no verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ou seja, nos últimos dias, pessoas vão ensinar doutrinas que estão fora da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 e verso 4 na NVI, diz: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas. Meu Deus! 1 Timóteo 6,5 na Bíblia Viva diz: estes que vivem discutindo, cujas mentes estão pervertidas pelo pecado, não sabem dizer a verdade. Para eles, o evangelho é simplesmente um meio de ganhar dinheiro. Afaste-se deles. Então, gente, a gente precisa da sã doutrina para que a gente não tenha uma doutrina desequilibrada, nem uma doutrina fora da palavra de Deus. O último tópico que a gente vai falar é, então, qual é a nossa resposta com relação a isso. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Tchau, tchau.